Sejam bem-vindos à OAB de Primeira. Eu sou a professora Bárbara Brasil, professora de Direito Civil dos cursos preparatórios para a OAB. Hoje eu estou aqui para te dar dicas especiais para a sua prova da OAB primeira fase. Eu sei que vocês têm muito medo, têm muito temor do direito civil, porque o direito civil é grande, o direito civil é extenso, você acha que não vai ter condições de estudar tudo, e como a nossa OAB ele exige apenas que a gente faça 50% da prova, o que muitos alunos fazem? Excluem o direito civil, pela quantidade, pela extensão de matérias. Não precisa. Não precisa por quê? Primeiro que o nosso direito civil é o seu direito do seu cotidiano, é o direito do seu dia a dia. Então, para você, é de muito mais fácil a assimilação. Até porque você tem uma carga horária muito grande de direito civil na época da sua faculdade. Então, o que você precisa de fazer? Não apenas com o direito civil, como qualquer outra matéria que eventualmente você vai estudar para a prova da OAB. Você tem que organizar os seus estudos. Você está na véspera da prova da OAB. Você fica desesperado porque você ainda não estudou direito civil e você precisa de estudar direito civil porque é uma matéria que vai te dar uma robustez, uma maior segurança na hora da prova. Por quê? Porque você precisa, pessoal, de ir para a prova com uma certa margem de erro. Você não pode sair da sua prova, conferir as questões, tá lá, conseguir 40. Não, você tem que ir com uma certa margem de erro. E com uma certa margem de erro, para você ficar seguro na sua pontuação. Então, como é que você vai organizar os seus estudos do direito civil? E essa é a minha função aqui hoje. Te dar tranquilidade, te dar segurança para você organizar os seus estudos do direito civil na véspera da sua prova. Pessoal, eu concordo com vocês que o direito civil ele é extenso mesmo, mas ele é de fácil assimilação. Por isso, você faz questão que você garanta a pontuação no direito civil. O nosso examinador da OAB, quando o assunto é direito civil, da OAB FGV, desde quando começou o nosso exame unificado, ele está tendo uma tendência de questões que caíram na prova da OAB, de temas que caíram na prova da OAB, ele não vir a repetir. Então, se já caiu determinados temas, ele tenta trazer novos temas que ainda não foram cobrados. Não obstante, eu assumi para vocês que existem determinados temas do nosso examinador FGV que são de especial predileção deles. Eles adoram esses temas. Prova sim, prova não, ele vai lá e traz esses temas para os alunos. Tanto na OAB primeira fase quanto na OAB segunda fase. Focando agora na OAB primeira fase. O que a gente tem que fazer? Como eu tenho pouco tempo para estudar o direito civil, eu tenho que estudar, eu tenho que pensar como é que o examinador da FGV pode trazer a matéria direito civil para mim. Se eu penso como é que ele pode trazer essa matéria direito civil para mim, aí eu consigo organizar os meus estudos. Então, essa é a minha função aqui. Pensar de acordo com o examinador da FGV para facilitar os seus estudos. Pessoal, prova sim, prova não de direito civil sempre vai cair. Parte geral e responsabilidade civil. Então, parte geral e responsabilidade civil são dois temas que você não pode deixar passar batido dentro do direito civil. Eu sei que parte geral ela é muito extensa dentro do Código Civil, mas o que eu capto de parte geral que você não pode ir para a prova sem esse pedaço da parte geral? Tanto porque o examinador ainda não cobrou a fundo, como que é um tema que ele gosta demais, então se ele gosta demais, a gente vai dar também especial atenção para ele. Dentro de parte geral, eu aconselharia você a estudar direitos da personalidade. Você para ter uma ideia, direitos da personalidade de forma expressa em prova da OAB veio uma vez só. Então, direitos da personalidade, negócio jurídico. O que é dentro de negócio jurídico? Primeiro, os elementos acidentais do negócio jurídico, que é a condição, termo e o encargo. Onde você pega o artigo 125, artigo 127, artigo 131 e o artigo 136 do Código Civil. Então, a condição, termo e encargo é um importante tema dentro de negócio jurídico que você poderia estudar. Outro importante tema dentro de negócio jurídico que você poderia estudar são os vícios do negócio jurídico. Dentre esses vícios do negócio jurídico, existe um que o examinador da OAB adora, que é a fraude contra credores.
Tanto que eu já tive presença de fraude contra credores em prova fechada, em prova objetiva, e já na prova de segunda fase também fraude contra credores em um curto espaço de tempo de diferença. Então a fraude contra credores, o examinador da OAB tem uma especial gosto por ela. Fora isso, os demais vícios do negócio jurídico. Sendo que o vício do negócio jurídico, coação, caiu agora no nosso último exame da OAB. Então, se no último exame da OAB caiu agora o vício da coação, no 13º exame, na prova objetiva, você não precisa de estudar agora a coação. Aí você pode pegar os outros vícios do negócio jurídico, que é o erro, o dolo, o estado de perigo, a lesão, a fraude contra credores, a simulação, que é um bom vício do negócio jurídico que pode aparecer na sua prova. Então, dentro de negócio jurídico, eu daria uma especial atenção. Condição, termo e encargo, que são os elementos acidentais, mais os vícios do negócio jurídico. Dando uma especial atenção à fraude contra credores. Dentro de parte geral ainda, o examinador da OAB-FGV não deu a especial atenção que ele poderia dar à prescrição e decadência. Então, a prescrição e a decadência é um bom tema para você estudar para o seu exame da OAB. As regrinhas da prescrição, a partir do artigo 189, as regrinhas da decadência a partir do artigo 207, traçando a distinção na sua cabeça de decadência legal e decadência convencional, porque a decadência legal tem uma determinada quantidade, determinadas regras, a decadência convencional tem outras regras, dentro de parte geral. Dentro de responsabilidade civil, que eu disse para vocês que são dois grandes temas que aparecem com especial frequência dentro do código, dentro da nossa OAB-FGV, dentro de responsabilidade civil, eu quero que vocês tomem cuidado com uma nova espécie de dano, uma nova espécie de reparação propriamente dita, que é a nossa perda de uma chance. A perda de uma chance, até então, ela não veio em prova da OAB de Direito Civil, seja em prova objetiva, seja na segunda fase. Então, tá pedindo para qualquer hora ela aparecer. Como também a nossa responsabilidade objetiva fundada no risco. Responsabilidade objetiva fundada no risco, que está no artigo 927, parágrafo único do Código Civil. Ela também não foi objeto de exploração ainda pelo nosso examinador. Então, a qualquer momento, ela vai aparecer na hora da sua prova. Para não te pegar de surpresa, você vai estudar de antemão. E quanto à responsabilidade objetiva fundada no risco, você pode aproveitar o cotejo dela estudando a súmula 479 do STJ. Súmula 479 do STJ, que é uma súmula recente, que também a qualquer hora vai aparecer na prova da OAB. Para não te pegar de surpresa, já te dei a dica, já estou facilitando o seu estudo, já estou otimizando, dinamizando o seu estudo. Então, dentro de parte geral e responsabilidade civil, são dois grandes temas que você não pode deixar de estudar. Porque o examinador adora. Prova sim, prova não, tá lá a questão. 1, 2, 3 questões nós já tivemos em prova de responsabilidade civil e parte geral. Ou seja, metade da sua prova de direito civil. Quanto aos outros temas dentro do Código Civil, se nós pararmos para pensar que esses temas, dentro desses temas, aquilo que até então não veio a cair, o que tem uma maior probabilidade de aparecer na sua prova, vamos destacar obrigações. Obrigações, pessoal, é um tema que tem sido esquecido pelo nosso examinador da OAB-FGV. Até recentemente ele vir cobrar cessão de crédito. Então, até recentemente ele vir cobrar cessão de crédito, que é uma forma de transmissão das obrigações regulada a partir do artigo 286 do Código Civil, obrigações estava esquecida pela FGV. Então, eu aposto que hora ou outra a sua prova ela vai trazer para você hipóteses, dispositivos do Código Civil que regulam obrigações. Dentro desses dispositivos, examinador gosta muito, esse examinador em geral, e que não vai ser diferente com a FGV, quanto às modalidades de obrigações. Porque são muitas regrinhas que vêm nas modalidades de obrigações e examinador adora que a gente não passe. Examinador faz tudo para a gente não passar. Então a gente tem que estar antes dele, a gente tem que estar pensando na frente dele.
Então, as modalidades de obrigações, como elas travam muitas regrinhas dentro do Código Civil, o examinador adora colocar ela em concurso, e a prova da OAB hoje ela é um concurso, adora colocar em prova de concurso porque ele mistura as regrinhas. Eles mistura a regrinha e é pronto, é fatal. O candidato vai lá, cai e erra. Então, você, enquanto candidato à OAB, vai pegar essas modalidades de obrigações. Obrigação de dar, fazer, não fazer, obrigações alternativas, divisíveis e indivisíveis e as nossas obrigações solidárias. Esse é um ponto que você tem que tomar cuidado. Ainda dentro de obrigações, como já caiu cessão de crédito na nossa prova da OAB, pode aparecer a segunda modalidade de obrigação, que é a nossa assunção de dívida. Então, pode aparecer para você a assunção de dívida, que está regulada a partir do artigo 299 do Código Civil. E dentro dos nossos direitos reais, dentro dos nossos contratos antes. Dentro dos nossos contratos, eu quero te dizer que examinador da OAB, prova sim, prova não, coloca um tipo de contrato dentro da prova. Ou seja, você tem que desmistificar na sua cabeça os nossos contratos em espécie. Então, a parte de contratos em espécie deve ser de especial atenção por você. Porque o examinador da OAB adora colocar a questão de contratos em espécie. Ele só varia no tipo de contrato. Numa prova ele cobra fiança, na outra prova ele cobra mandato, outra prova ele traz depósito. Então, você varia ali, oscila nas espécies de contratos. Então, dentro de contratos, especial atenção para os contratos em espécie. E dentro dos nossos direitos reais? Dentro dos nossos direitos reais, fora as hipóteses de uso capião, que o Código nosso examinador adora uso capião, eu falaria para vocês dedicarem especialmente aos direitos reais de fruição. Direitos reais de fruição, que é a nossa superfície, que é o direito real, que seria a nossa servidão, usufruto, uso e habitação, acrescentando o nosso direito real de superfície. Por que eu faria isso para vocês? Porque pelo cansaço que vocês já estão, normalmente o candidato ele para de estudar civil em responsabilidade civil. Parou em responsabilidade civil, não está aguentando mais ver civil na frente dele. Porque, ele fala assim, não, professor, já estudei demais civil. Primeiro que está estudando errado, porque estuda tudo de direito civil, que normalmente nem precisaria de estudar. E segundo, que o Código Civil ele continua. E o seu examinador sabe que ele continua e que você para no estudo dele. Então, estude, os direitos reais de fruição, que é a nossa superfície, complementando com o direito real de superfície, onde eu tenho a superfície, a servidão, o usufruto, o uso e a habitação. E na nossa parte de família, eu aconselharia você a estudar os regimes de bens no casamento. Feito isso, pessoal, se você organiza o seu estudo dessa forma, você estuda aquilo que efetivamente você precisa para levar para a prova da OAB. Assim você otimiza o seu tempo. Tempo é uma coisa muito preciosa para a gente estar estudando a prova da OAB. Então, se a gente souber estudar, a gente otimiza o tempo. Então, pega a parte geral, esses pontos que eu te trouxe, pega dentro de responsabilidade civil esses pontos que eu te trouxe, pega dentro de obrigações esses pontos que eu te trouxe, pega dentro de contratos esses pontos que eu te trouxe, pega dentro de direitos reais esses pontos que eu te trouxe e dentro da nossa família o regime de bens no casamento. Pronto. Não precisa de perder todo o seu tempo estudando todos os outros temas do direito civil, até porque agora você já não vai ter mais tempo, já que você está na prova, na boca, para você fazer a prova da OAB. E eu tenho certeza que você vai se encantar por esses temas, porque eles são de fácil assimilação. É só você sentar, focar e ter disciplina, que você assimila esses temas e tira a quantidade de pontos que você precisa na prova da OAB. Então, essas são as minhas dicas para vocês fazerem o exame da OAB quanto à prova de Direito Civil. Boa prova, bons estudos e muito obrigada!